E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma videoaula? Hoje a gente vai falar sobre diferenças individuais, como as diferentes características entre as pessoas podem interferir no processo de aprendizagem e também no desempenho de habilidades motoras, tanto no esporte como no dia a dia, né, na prática da educação física de uma forma geral. Tá bom? Eu tô aqui, meu suquinho de laranja, prontinho para começar mais um bate-papo aqui com vocês. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui os nossos conceitos, né? Vamos só preparar aqui os slides certinhos aí. Então vamos lá, gente. Vamos começar refletindo. Pensa aqui comigo. O que você acha que existe em termos de desenvolvimento de capacidades físicas, né? Você acha que existem diferentes capacidades físicas ou existe uma capacidade física única? Né? Esse foi um conceito, né, uma hipótese que foi colocada no começo do século XX, porque os pesquisadores, as pessoas que trabalhavam com movimento naquela época, eles achavam que uma pessoa que fosse bom em uma determinada situação, né, motora, ele seria bom em tudo. E aí, isso tem uma explicação razoavelmente simples, né? Naquela época, principalmente até assim, metade do século XX, se dava muito valor para as atividades bélicas, né? Se dava muito valor para a preparação do soldado. Então, aquele que se mostrava ser um bom soldado, né, era considerado uma pessoa com capacidades físicas e habilidades motoras bem desenvolvidas, né? Porém, isso mudou com a chegada, né, da segunda metade do século XX, quando os pesquisadores começaram a entender que não é bem assim que funciona. Você tem diferentes capacidades, então você pode ser muito bom numa determinada situação, mas não necessariamente você será bom em tudo, né? Então vamos lá, ó. Na primeira metade do século XX, aí, então, definiu-se, criou-se a hipótese da capacidade motora geral. Está aí na sua tela, você pode dar uma olhadinha aí. Vamos dar uma olhada lá? Ó. Capacidade motora geral. Era essa a ideia considerada no começo do século XX. Depois, né, um pesquisador chamado Franklin Henry, ele desenvolve, a partir dos anos 50, e propõe a hipótese da especificidade. O que essa hipótese da especificidade ela diz? Exatamente isso que eu acabei de comentar. Ele começou a propor que as pessoas possuem diferentes capacidades, diferentes habilidades, né? Então, por exemplo, para você ser um bom jogador de basquete, você precisa reunir ali algumas características genéticas. Ser alto, né? Ter um tipo de força, ter velocidade. E aí você reunindo essas características, você pode desenvolver as habilidades para ser um bom jogador de basquete. Mas não necessariamente, sendo um bom jogador de basquete, você será bom no futebol, por exemplo, ou no atletismo, ou na natação, ou no tênis de mesa, enfim, não importa. O que importa é que o pesquisador Franklin Henry começou a entender que essas capacidades, elas são diversas nos seres humanos, né? Elas são assim, são inúmeras as variedades de capacidades que as pessoas podem desenvolver, tá? Então, a hipótese da capacidade motora geral cai por terra. Ela não é mais considerada como uma capacidade, uma hipótese aceita, né? E aí, hoje a gente sabe que existem inúmeras diferenças individuais a partir dos trabalhos de Franklin Henry, né, na década de 50. Saúde, meus amigos! Espero que vocês estejam aí também com o seu suco, com a sua água, para poder acompanhar aqui mais um pouquinho, né, do nosso conteúdo. Então vamos lá. É muito importante que a gente entenda aqui
essa diferença entre capacidades e habilidades, muitas vezes consideradas como sinônimos, mas elas não são sinônimos, hein, gente? Capacidade é uma coisa, habilidade é outra coisa. Então vamos começar a entender aqui, ó. As capacidades físicas, elas são, em grande parte, geneticamente determinadas. Ou seja, os pesquisadores eles consideram que você não consegue alterar as capacidades físicas. Já as habilidades, né, ela já sofre bastante influência da sua vivência, da sua prática. Então vamos lá, capacidades geneticamente determinadas e sofre pouca influência da prática. E as habilidades? Ela é definida como proficiência em uma determinada tarefa, né? Lembra disso? Definição de habilidade motora, né? É uma proficiência onde você consegue executar um movimento, né, com um objetivo definido e com o máximo de eficiência, né, consequentemente com pouco gasto energético. E as habilidades elas são muito influenciadas pela prática, né? Se você praticar habilidades referentes a uma determinada modalidade esportiva, você vai desenvolvê-las e, no entanto, não vai desenvolver necessariamente outras habilidades de diferentes modalidades esportivas. Por isso que é interessante que os jovens, crianças e adolescentes pratiquem as habilidades motoras com o máximo de diversidade, né? Assim eles vão vivenciar um pouco de tudo e vão criar um repertório motor e vão ter capacidade para desenvolver diversos tipos de modalidades esportivas ou atividades físicas em geral durante a sua vida. Isso é muito importante, tá? Pessoal, o que são capacidades físicas, né? Vamos definir para poder entender melhor esse conceito aí. Capacidade, normalmente, são aquelas valências motoras, né? Fica mais fácil quando citá-las. Os autores clássicos, né, do treinamento esportivo, eles vão citar que as capacidades são força, velocidade e resistência, flexibilidade e coordenação. Sendo que as três primeiras, elas possuem uma inter-relação. Elas podem se combinar entre si. Força com velocidade, força com resistência, resistência com velocidade. Então você pode ter essa inter-relação entre essas três capacidades. Mas dentro delas existem inúmeras variações. Então, por exemplo, na capacidade de velocidade, você pode ter uma capacidade de velocidade de deslocamento corporal, como é uma corrida, por exemplo, ou pode ter uma grande capacidade de destreza manual. Por exemplo, um pianista, ele vai ter uma grande velocidade com as mãos. Ele tem uma grande capacidade de destreza manual, né? Não necessariamente ele também vai ser um bom velocista, um bom corredor de 100 metros, por exemplo. Porque são dois tipos diferentes, né, de manifestação da velocidade. Quando pensado por esse lado, quando observado pelo lado de todas as possibilidades de variações, as capacidades elas se tornam muitas, né? Elas são incontáveis. Tudo bem? E as habilidades? Veja, a capacidade, quando eles falam que sofre pouca influência da prática, é no sentido de que você não conseguirá ir além da sua capacidade genética. Não significa que você não precisa treinar para desenvolver. Por exemplo, a velocidade. Você pode ter, né, geneticamente, uma boa capacidade para a velocidade, mas se você não trabalhar as habilidades o desenvolvimento fisiológico para que isso aconteça, você não vai desenvolver essa potencialidade, tá? O que acontece é que você não consegue alterar o seu potencial genético, tá? Já na questão das habilidades, tem muita relação com o ambiente que você vive, com o histórico, com o seu dia a dia, né? Então, por exemplo, uma pessoa que nasce no Brasil, ele vai ter, por questões climáticas, por questões culturais, por exemplo, ele vai desenvolver habilidades
para o futebol, né, para o vôlei, para o basquete, porque são modalidades que fazem parte da nossa cultura e são acessíveis dentro da nossa realidade. Se a gente vai para um país que tem uma outra característica climática, por exemplo, o Canadá, que tem uma grande quantidade de área, né, onde se formam geleiras, né, ali se desenvolve esportes de inverno. Então as pessoas que moram em regiões gélidas, né, elas podem desenvolver habilidades que tenham relação com esportes de inverno, por exemplo, né? Então essa é a diferença básica, né, entre as capacidades e as habilidades. É importante a gente entender que principalmente, né, as capacidades elas sofrem pouca influência da prática com relação ao seu potencial. Tá? Não significa, repetindo, não significa que você não vai, que você não precisa treinar para desenvolvê-la, não é isso. Mas as habilidades, pelo contrário, elas sofrem uma grande influência do meio cultural, do ambiente em que você vive e também da sua prática, tá certo? E aí, para poder fechar esse conceito, a gente fala de capacidades subjacentes. Dá uma olhadinha aí, ó. Capacidades subjacentes são aquelas capacidades que se desenvolvem, mas elas ficam, entre aspas, escondidas, né, na prática de algumas habilidades. Por exemplo, para você desenvolver as suas habilidades no futebol, você precisa ter capacidades que suportem aquelas habilidades, que deem base. Então veja, para você ser um jogador de futebol habilidoso, você precisa ter velocidade, você precisa ter força, você precisa ter resistência. Isso acontece